Então eu acho injusto cobrar a direção. Fala, pessoal! O Palmeiras tropeçou em casa contra o Corinthians e, para alguns, escancarou a necessidade do camisa 9. Essa carência por um centroavante foi discutida pelos comentaristas da Jovem Pan e da ESPN. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir nosso canal. Vamos nessa! Mas é um Palmeiras que cria, Mauro Betting, mas está faltando, né? E todo ano tem sido assim. Todo início de temporada, no Campeonato Paulista, o torcedor do Palmeiras cobra o tal centroavante, o tal camisa 9. Se fala aí em Vitor Roque, mas não sei se vai sair agora. Dificilmente vai sair agora. Jogador que pertence ao Barcelona, está vinculado ao Real Betis, tem contrato de empréstimo até o término da temporada europeia. E aí, quando ele retornar para o Barcelona, tem que ver o que o Barcelona pretende fazer com o jogador. Mas parece que é um dos nomes que o Palmeiras deseja, Vitor Roque. E assim, eu ouvi até nas últimas horas, foi comentado, o pessoal lá do nosso palestra falou em Verratti, enfim, vão saindo vários nomes. Claro. O Palmeiras está analisando o mercado, está tentando achar alguma opção, mas está difícil, né? E aí, o torcedor também olha para o Santos, com a contratação do Neymar, que não é um centroavante, mas enfim, vê uma contratação, digamos, midiática, de peso, vê o Corinthians trazendo Memphis, vê o São Paulo trazer o Oscar e fala assim, poxa, o Palmeiras é tão saudável financeiramente, o clube organizado, não podia ter um jogador desses, né, para desequilibrar, para empurrar a bola para dentro do gol, porque ficou faltando hoje no jogo, hein? Também, apesar do Maurício ter feito um gol de centroavante, né? Tem números de centroavante na temporada, talvez falte. Eu não sou assim, eu não acho que seja obrigatório para todos os times do mundo jogarem com camisa nova. A gente lembra, no maior time que eu vi na vida, o do Guardiola de 2008 a 2012 no Barcelona, ele adapta o Messi como um falso 9, mas tem o Messi, fica mais fácil. Depois teve Villa, que foi um grande artilheiro da seleção espanhola, outras circunstâncias. Tal. Teve Ibrahimovic, que não foi tão bem no Barça do Guardiola, tal. Você não precisa. O São Paulo, por exemplo, bicampeão do mundo, no título de 92, o São Paulo, o ataque que ganha de virada do Barcelona do Cruyff, o ataque era Miller e Cafu. Quer dizer, você não tinha um 9. Você tinha eventualmente o Raí, outro monstro, que era o Palinha. O São Paulo ficou um tempo sem um camisa 9 e foi bi da América e bi mundial. Então não necessariamente você precisa. Mas eu vou para a opinião de um cara que eu citei aqui, estava agora no Allianz Parque, e que parece que entende um pouquinho disso. Segundo ele, o Palmeiras precisa contratar um 9. Tales ainda é novo, concordo plenamente. Paulinho está machucado, e é fato, e entendo que até o Estevam sair, o Palmeiras deve jogar com uma dupla de frente, Estevam e Paulinho. E segundo já falando aqui, o Evair, ele não sabe como é que volta o Paulinho a normal, mas deve voltar bem. Segundo o Evair, o Palmeiras precisa ir ao mercado e trazer um 9. Antes fosse o próprio Evair, que a torcida vai buscar no aeroporto. Eu acho que é normal você buscar camisas 9 no aeroporto, e você sabe que eu já fiz isso aqui, inclusive. O clube tem grandes decisões pela frente no ano e precisa contratar. Eu entendo plenamente o que falou o Evair, até porque, para mim, o maior 9 da história do Palmeiras. Teve César Maluco, teve o Humberto Tosi, que tem a maior média de gols dos artilheiros do Palmeiras, teve o Ettore, que é o maior artilheiro da história do Palestra e do Palmeiras, o César Maluco é da história do Palmeiras, mas o Evair é uma voz que evidentemente precisa ser ouvida. E eu entendo que esse precisa esse 9. O Vitor Roque e eu, como palmeirense, ficaria muito feliz. Mas também entendo a direção do Palmeiras quando fala, não vou contratar agora um centroavante se não for para ser uma solução. Ok, mas que fez falta hoje, ou está fazendo, certamente está. Por exemplo, o Santos agora tem o Tiquinho, que é muito bom. O Palmeiras não tem um jogador hoje no elenco como o Tiquinho Soares. Não. Que faça a parede, faça o pivô. Não tem. Não tem. E o torcedor fica questionando. Poxa, o Palmeiras, com a grana que tem, tava falando aí, eu acompanhei a negociação, 20 milhões de euros pelo Andreas Pereira, e foi subindo a proposta. Será que não tem grana para trazer esse camisa 9? Não é possível. Então, assim, hoje a gente viu até o Benedetti, Fábio Piperno de centroavante, o zagueiro Benedetti de centroavante. Ele tem boa estatura, 1,98 m. Mostra que precisa de um 9 urgente, o Palmeiras? Não. Eu acho o seguinte. Olha. Eu acho que o Palmeiras não é que tenha que descartar a possibilidade de ir para o mercado trazer esse jogador. Não. Eu acho que quando a gente fala que se precisa com urgência, aí não. Por quê? Porque o Palmeiras, até o final de março, começo de abril, o Palmeiras vai ter o campeonato estadual para jogar.
Aí abril vai ter Libertadores. Só que a gente está falando em 2 meses para frente. Até lá, é o período para a gente avaliar melhor o Tales, que eu concordo, é muito novo, é uma aposta. Mas o Palmeiras tem feito boas apostas com esses meninos nos últimos tempos, então eu acho que ele merece pelo menos essa margem de dúvida, esse tempo, 2 meses. Então, vamos insistir nesse garoto nesses próximos 2 meses, se não der certo, então aí vamos pensar realmente em um jogador para ser a solução do Mundial para frente, até porque o Mundial é no meio do ano, depois do Mundial que vai ter mata-mata de Libertadores. E vai estar sem o Estevão. E vai estar sem o Estevão. Então, se essas alternativas que o Palmeiras tem no elenco hoje não vingarem, não se comprovarem as melhores e tal, as necessárias, aí tudo bem. Aí no meio do ano, então vamos tentar buscar esse 9. Mas veja, até lá, o que o Palmeiras vai jogar? O Palmeiras vai jogar. Então, começo de abril, campeonato estadual e primeira rodada de Copa do Brasil. Não tem que desesperar para o mercado para, enfim, trazer alguém para dar conta disso. Para dar conta disso, eu acho que o que tem no elenco hoje é suficiente. Entre abril e junho, o Palmeiras vai ter Campeonato Brasileiro e fase de grupos de Copa Libertadores. Para jogar fase de grupos, também estou convicto de que o elenco atual basta. No Campeonato Brasileiro, vai ganhar um jogo, enfim, alguns jogos, enfim, eventualmente empata ou perde, mas depois vai dar tempo para recuperar também. Então, tem que buscar um 9? Talvez. Tem que ser urgente? Não. E o Vitor Boni está pedindo passagem lá no Palestra Itália, na zona mista do Palmeiras. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir os personagens desse jogo. Jogadores de Corinthians e Palmeiras vão passar pela zona mista do estádio, da Arena do Verdão. E é para lá que a gente vai com o Vitor Boni. E a gente comentando aqui no estúdio, Boni, essa procura e essa necessidade do Palmeiras por um fazedor de gols. Hoje, inclusive, o Flaco Lopes nem no banco de reservas ficou. Pedro Marques, boa noite para você, boa noite para todo mundo da bancada do Canelada. A gente até conversou com muita gente fora do estádio, no pré-jogo da Jovem Pan aqui também, conversando com vários torcedores. O torcedor do Palmeiras, no geral, não está feliz com esse mercado de transferências para a temporada de 2025, né? São 3 contratações, o Facundo Torres, que já fez a sua estreia, o Emiliano Martinez, que foi relacionado para a partida de hoje, na apresentação disse que estava à disposição e realmente foi relacionado, e o Paulinho, que ainda tem alguns meses por estrear, precisa se recuperar dessa difícil lesão que fez ele também jogar no sacrifício nos últimos meses de Atlético Mineiro. O torcedor do Palmeiras quer essa camisa 9, quer esse camisa 9, quer esse fazedor de gols, esse centroavante. O Maurício foi colocado nessa função no jogo contra o Guarani, né? Já tinha se destacou, conseguiu se destacar na goleada por 4-1 sobre o Guarani, mas o torcedor do Palmeiras quer esse camisa 9. Ainda há uma certa resistência, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, diz que o Palmeiras faz um bom mercado, que o foco realmente é em trazer esses jogadores que já foram contratados nessa janela de transferências, mas ainda assim o torcedor do Palmeiras quer realmente esse camisa 9, Pedro Marques. E você sabe muito bem, né? Você cobra o Palmeiras de perto, o torcedor não está muito feliz, não. O torcedor do Palmeiras nada feliz depois desse empate, em que o Palmeiras ficou 40 minutos com um jogador a mais dentro de campo e não conseguiu fazer o segundo gol, não conseguiu levar a vitória no jogo de hoje. Vampeta, tá aí essa discussão, se o Palmeiras de fato precisa urgente de um centroavante ou não, Vamp. Precisa hoje o Palmeiras? O Flaco Lopes, ele não foi por opção técnica ou ele está machucado? Por opção técnica. Até onde eu sei, por opção técnica, foi preservado do jogo de hoje. Um jogador de 10 milhões de dólares que... O Abel falou que perdeu massa muscular e ele tá com uma máscara, inclusive, né? Então é isso. Ele fez uma cirurgia no nariz e o Abel disse que ele tá se adaptando à máscara também. Ele não tá se sentindo bem de jogar com Exato. Então e aí deu uma preservada no jogo de hoje. Ele no meio de um jogo. Deve ser por isso. Jogou no chão bravo. Sim. Então deve ser por isso. Sem massa mesmo, a condição. Não, deve ser por isso, porque quando ele é contratado é com a aval do Abel, né? Então, o ano passado foi artilheiro do campeonato. Rony tá fora dos planos também. Analisando o elenco, né? Do que tem à disposição. Rony tá fora dos planos. O Flaco nem no banco ficou hoje. Os 9 mesmo são o Tales e o Luigi, que pode ser 11 e pode ser 9 também.
E o time jogou muito bem contra o Guarani sem esse centroavante. Jogou bem hoje. Eu vou mais no que o Pedro falou, que Depois tem tempo. Tem um campeonato aí. O Flávio Lopes fez 50% a mais de gols que o Caleri o ano passado. O Caleri fez 14, o Flávio... O Caleri ficou de setembro até ontem sem fazer gol. Foi a melhor temporada em números da carreira do Flávio Lopes. Tá um pouco de calma, que o torcedor do Palmeiras é aquela euforia. Tá falando, tem dinheiro em caixa, tá vendo outro de casa, porque esse não é pra ter dinheiro em caixa, não, mas quando eu tava quebrado, aí queria dinheiro. Tem que ter um dinheirinho guardado também, pra na hora que dá um tiro certo, né? Assim, queimar tudo, né? Não é fazer que nem eu faço, né? Dia 5 eu recebo, quando eu acordo já, a PAN é fera, né? Já 7 da manhã, 6 da manhã. Pô. Quando eu vou fazer o bate-pronto, sobra 30, 40 reais. 50. Já foi tudo embora. Mas 2 milhões que ela me paga, pô, já vai logo tudo. Tem que ter o dinheiro em caixa, pô. Não, tô dizendo assim, não. Eu não vou falar nada. Não. Aqui não é banco, não, tem que não sei o quê, papapá. Eu tava vendo muito torcedor do Palmeiras. Sim, não é isso aí, pô. Não faz quantos anos aí que o Palmeiras tá tranquilo financeiramente? Financeiramente, fechou em 15 pela primeira vez. Antes estava, né? Lembra que falava aquele negócio de o próprio Santos, Palmeiras, dinheiro para pagar flores, não sei o quê, papai. Agora que tá tranquilo. É só pegar os títulos. Aí não tem que pegar o dinheiro e queimar tudo aí com algum centroavante. Espera pra ver, tem tempo. Hoje foi Corinthians e Palmeiras. É só pegar os títulos de Palmeiras e Corinthians nos últimos 5 anos. Você vê que... É um time bem organizado financeiramente e o Corinthians que tem lá suas dívidas, né, tem as suas dificuldades. Olha só como tá. A gente fala assim do Flávio Lopes, ele foi comprado por 10 milhões de dólares, né? Isso. Foi 10 milhões de dólares. É a contratação mais cara da história do Palmeiras até chegar o Paulinho. Tem o quê? 4 anos isso, que ele já tá aí, 3 anos? Acho que chegou em 21. Chegou em 22. Tá indo pro 4º ano. No meio do ano. Aí você vê que a estabilidade financeira... O Flamengo comprou um por 20 milhões de dólares, não teve oportunidade e foi embora pro Everton. O Alcaraz. Da história, Também, o jogador mais caro da história. Quando você pega um jogador que é mais caro da história, porque eu falei, se eu tô comprando é porque o cara é bom, meu irmão. É o Corinthians mesmo de pai, que é o maior salário da América do Sul, né? Não, aí você compra e não bota pra rogar, é isso que eu não entendo, porque eu sou muito daquela assim, a presidenta ela vai assinar o cheque, mas ali é tudo dividido com comissão técnica, scout, todo mundo, ó, presidente aqui, ó, o Pedro aqui, ó. Tá bom, é esse aí que vocês querem? E ela assume com cheque. A mesma coisa eu tô falando lá no Flamengo. Pô, 20 milhões custou ao caralho, né? Você, milhões de dólares. Você é um sujeito que jogou muita bola. Você sabe que um time tem que ser balanceado. Então nós estamos exigindo, assim, o torcedor do Palmeiras de 2024 exigia do centroavante que ele resolvesse muitos jogos. Eu tenho algumas queixas em relação ao Flávio, que eu acho um jogador de bom nível. Mas enfim, jogando num time manco. Qual foi a jogada, qual foi o momento em que, por exemplo, o lado esquerdo do Palmeiras criou alguma coisa para o pobre coitado do centroavante que jogou Vanderlan, Caio Paulista, Felipe Anderson, Lázaro, essa turma toda. Como é que um centroavante vai resolver a vida se ele sabe que já não pode contar com um lado do time? Aí do outro, o Palmeiras tem um jogador genial, só que o adversário não é bobo e carrega a marcação por lá. Então vai ficar mais difícil. E o Flaco, de fato, ele tem que talvez ir para um divã e tal. Falar, Flaco, você é um jogador de bom nível e tal, né? Mas assim, centroavante precisa chutar de bico, precisa dar carrinho. Né? Então faltou isso, realmente, né? Essa imposição. Agora é um jogador de boa técnica, que foi prejudicado porque o time era um time manco. Mas aí você tem uma presidenta que ela administra o Palmeiras com as empresas dela, né? Mais ou menos, tem a paixão, tem a emoção, mas eu em algum momento, eu sou muito favorável a ela mesmo, porque se é comigo, eu vou chegar assim e vou falar assim, vem cá, mano, você me manda fazer o scout aí, você... Perno, você é da comissão técnica, sou Pedro, treinador, você manda eu comprar a parada de 10 milhões e você não bota o cara para jogar, eu fico com uma burra da parada. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar a conta e fico com uma burra da parada. Ela e o os torcedores pedindo reforço. Parece que eu nunca contratei ninguém, que eu não fiz nada. E o Anderson Barros também, muito cobrado pelo torcedor. Muito mais cobrado ainda. Vocês vão ao mercado... E às vezes a palavra... Vocês vão ao mercado, eu faço o cheque, depois eu que fico sendo cobrado, porque você não bota os caras para jogar. Eu quero perguntar para a turma da tinta que cobra muito o Anderson, tá bom, qual é o dirigente do futebol brasileiro hoje que tem mais conquistas que o Anderson? O Anderson. E com um detalhe também, dever dizer, o Palmeiras podia ter feito a maior contratação da história do futebol brasileiro se o Flamengo tivesse aceitado a proposta pelo Pedro. Isso. Palmeiras, em 22, o Palmeiras tentou chegou a 21 milhões de euros.
Ia ser uma contratação. O Flamengo, para mim, corretamente não vendeu para um co-irmão e o principal adversário em nível brasileiro e sul-americano. O Palmeiras chegou a fazer, e mesmo agora, pelo Andreas, o Palmeiras estava disposto, ou estaria disposto a pagar mais do que deve. O Paulinho, cara. Paulinho é o jogador mais caro da história. Paulinho, o Facundo, que é muito jogador, não veio barato. Eu acho que o Paulinho joga demais. Também. Joga muito. Você vê que o caixa do Palmeiras tá equilibrado, mas eu acho que o Paulinho são muito caro, velho. 18 muito mais. Mais 2 jogadores. Acho excelente o Paulinho, mas barato. Saiu muito caro. 18 milhões de euros. E você, bem, outra coisa, você compra o atleta, quando você compra, o atleta tá inteiro e tal, o Paulinho tá se recuperando de lesão. Só volta no fim de abril. Você compra um jogador que vem lesionado ainda. Mas o jogador mais caro. Mas fez correto. Eu apostaria no Paulinho até pelo tipo de lesão. Não, eu tô falando assim, olha como é que é. O jogador mais caro da história é um jogador que você compra e não chega logo treinando e jogando. E tem logo. Você bota ele Mundial de Clubes, claro. Mas eu achei isso correto, absurdo. Palmeiras. Eu achei que fez correto. Aí eu acho assim um absurdo, não estou falando da qualidade do Paulinho, mas você vê como é que estava organizada a parte financeira, porque quem vai ao mercado para comprar, vou reforçar meu time, mas eu vou comprar o cara mais caro da história do meu clube, ele só vai poder jogar daqui a 4 meses. Só no fim de abril. Não existe isso. Só no fim. Ficou Mundial em junho e julho. Né? Por isso que eu acho que... Mas eu acho que está correto, tá? Eu acho que antes do... Como o Paulinho ainda vai estrear, então eu acho injusto cobrar a direção, sendo que o jogador mais caro, que pode ser uma solução para, né, enfim, para essa vaga e tal, ainda nem estreou. Tá deixa o cara estrear primeiro, aí nós vamos avaliar. Não, o próprio Felipe Anderson, ele chega no meio da temporada, agora ele fez pré-temporada, ele chega no meio do ano, né? Do ano passado, vindo no campeonato, não teve umas férias legal. É um cara também que joga, pode chegar agora, Felipe vai jogar. descartar. Eu também acho que vai descartar o Felipe Anderson. Não, claro que não. Porque tem um monte de gente que tá falando, não, contratou errado, tem que trazer outro. O cara chega no meio da temporada, muito tempo fora do país. Vem agora não, agora chegou no começo, tá fazendo a pré-temporada, já tá conhecendo, se adaptando tudo de novo, então é uma coisa de louco. Quando o Felipe Anderson chegou, eu participei da entrevista coletiva, as perguntas eram: vai jogar na seleção brasileira? É o seu foco, o seu objetivo? Hoje, cara, se o Felipe Anderson entra no time do Palmeiras... Não, hoje ele... Tem gente que não quer, tem gente que também é um prefere exagero, a corneta básica, mas o Felipe hoje, por exemplo, é reserva do Palmeiras. E se ele falar sempre o São Paulinho. E se ele falar assim, normal. Mas como as coisas mudaram... E se ele falar assim, e se ele falar assim, ó, eu acho que não foi legal, não tô bem, eu quero voltar para a Europa. A Lazio vem aqui correndo Nápoles, time claro. Aí o Juventus que estava tentando levar. Roma, todo mundo vai querer levar. Fica aí, Felipe, agora falando a verdade. Isso é verdade. Fica aí, Felipe, por favor. Criou mais chances, mas falta uma coisa. Quando você joga muito pelos lados, você precisa ter em sincronia com os ataques pelos lados, muitos jogadores entrando na área e muitos jogadores na entrada da área. O que claramente não aconteceu em vários momentos. Ou seja, a ideia do Abel, que funcionou para o controle de jogo, foi incompleta. Óbvio que o Palmeiras poderia ter ganhado assim mesmo, porque criou mais chances, porque perdeu o pênalti. Mas para essa ideia estar completa, o time precisa chegar com mais jogadores vindo de trás na área, o que até, se for muito bem executado, dificulta para os zagueiros. Porque quando o zagueiro está marcando, por exemplo, um centroavante, é óbvio que se o Palmeiras tivesse um grande centroavante, o Palmeiras teria muito mais chance de ganhar hoje. É óbvio que o Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível para o elenco, para a temporada ter mais sucesso do que terá, ou pelo menos fica mais difícil sem esse centroavante. Mas quando você não tem esse jogador e você entra com jogadores de frente na área, a zaga adversária pode ficar perdida. Você não sabe se é um jogador volante que acompanha, se é o zagueiro que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente em casa. Eu concordo com a leitura do Vitor. Não precisa ser repetitivo no que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano. A gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçade, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar.
Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou assim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quiser se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, a gente poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é com o decorrer do trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Então, acho que tem algumas maneiras de se ler o jogo, mas entendo, é legítimo o torcedor que está querendo camisa 9, o torcedor que está querendo ver um pouco mais no final do jogo, um torcedor que se incomoda com a bola que não entra, com o Estevão, com o time que não decide quando poderia ter feito 2, talvez 3, quem sabe, no primeiro tempo, é legítimo. Só que eu acho que talvez não, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Acho que dá para equilibrar um pouco. Calçado, a gente está analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians, nada dava indício que ia sair um gol do Corinthians, e daí apenas vai lá, é o famoso achou o gol, né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue, de alguma forma, agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tem nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo... Se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim. Que ele... Se ele fosse diferente, ele teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo, Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área. Então, um time trabalhando muito fora da área, estando de fora da área também. E aí, qual a sua opinião? Deixe seu comentário, curta o vídeo, siga o canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Avante palestra!